As funções vetoriais são uma generalização do que a gente tem para funções reais. Só que quando a gente fala de funções reais, a gente tem bem definida essa relação de x leva em y, um número leva em outro número. Quando a gente fala de funções vetoriais, a gente tem um número que vai levar num vetor. Então, essa relação, essa construção gráfica, ela precisa ser refinada. E nesse vídeo a gente vai resolver dois exercícios para tentar entender melhor esse conceito de gráfico de função vetorial. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os dois exercícios que a gente vai resolver são os exercícios 1 e 2 da seção 2.8 ali do livro de cálculo da Miriam e da Diva, o cálculo B. E a gente vai falar de funções vetoriais, essa parte mais intuitiva, a parte inicial de funções vetoriais, que trabalha basicamente com movimento de partículas ou movimento de objetos muito pequenos. Porque geralmente o nosso domínio vai ser o tempo e conforme o tempo vai passando, essa partícula ela vai mudar de posição. Então facilita para a gente entender como funcionam essas funções vetoriais se a gente olhar essa contextualização. Então aqui no exercício 1 a gente tem o seguinte enunciado. A posição de uma partícula no plano xy no tempo t é dado por x de t igual a e na t e y de t igual a t e na t. Pede para escrever a função vetorial que descreve esse movimento da partícula e também para encontrar a posição da partícula quando o tempo é 0 e quando o tempo é 2. Sempre que a gente for montar uma função vetorial, a gente vai ter como entrada o domínio dessa função um número real e a resposta, a imagem, então vai ser vetorial ou um ponto ali no plano xy, no caso, a dimensão que for. Aqui a gente está falando de duas dimensões. Então, a gente olha para essas duas funções que ele está dando no enunciado, x de t e y de t, e percebe que essas duas funções elas são de R em R. Para cada tempo, eu sei a posição x e eu sei a posição y ali no plano xy. Mas as funções x e a função y são funções reais, que levam de R em R. E ele pede para juntar, ali no item E, ele pede para juntar essas duas funções em uma única só, e aí a gente tem a função vetorial. Conforme o tempo vai passando, eu sei que a posição x e y no plano vai mudando segundo essa definição aqui. Então, eu sei que a função vetorial que define a posição, o movimento da partícula é essa aqui, onde a primeira entrada vai ser o e de t, que é o nosso x, e a segunda entrada vai ser t e na t, que é o nosso y. Essa é a definição, essa é a função vetorial que descreve o movimento da partícula. Um detalhe aqui é que essa função ela pega um domínio real, com um único valor e devolve um ponto ali em R2. Agora, se a gente quer determinar a posição da partícula conforme o tempo vai passando. Então, quando a gente tem o t igual a 0, eu vou substituir o t por 0 ali na função. E eu vou ter que f de 0 é e na 0 e 0 vezes e na 0. Então, eu sei que no tempo 0 ele vai estar na posição 1 e 0 do plano. E no tempo 2 é a mesma coisa, vai ficar e quadrado, 2e quadrado. Aqui vai dar um valor aproximado, então eu deixei mesmo escrito como e, mas pode arredondar ou aproximar por um valor, só para a gente visualizar onde fica isso no plano cartesiano. E eu vou marcar aqui no plano cartesiano esses valores. Aqui eu tenho o ponto 1 e 0, e aqui eu tenho o ponto e quadrado e 2e quadrado, que é aproximadamente aqui 7 e 15. A gente perde, quando a gente vai olhar ali no plano cartesiano, a gente perde a informação do tempo, a gente não está mais falando do tempo. Então, quando eu for desenhar um gráfico de uma função vetorial, eu não vou mais fazer referência ao domínio dela, eu só vou olhar a imagem. A imagem vai ser algo ali no plano xy ou a dimensão que a gente estiver falando. Eu não tenho mais uma relação direta, como a gente tinha para funções reais, onde eu sei que para esse x eu vou levar naquele y. Aqui não. Aqui eu não sei qual que é o t que gerou esse ponto.
A gente só fica com a imagem, com o caminho, com o movimento que essa partícula fez. E aqui eu marquei esses 2 pontos, mas a gente pode ver que conforme o tempo vai variando, essa partícula vai se movimentando ali sobre o plano XY e vai fazendo esse movimento que a gente acabou de ver. Mas, se a gente quiser determinar exatamente o gráfico dessa função, o desenho dessa função ali como uma função real, a gente até consegue fazer isso. Então, aqui a gente sabe que o x é e na t e o y é t e na t. Então, a gente pode isolar o t de uma das variáveis, de uma das funções, e jogar na outra para fazer essa relação entre x e y. Nesse caso aqui, a gente pode passar esse e para o outro lado como um ln, então o t vai ser ln de x, e usar tanto essa informação aqui quanto essa, substituir nessa do y. Então, eu tenho y igual, o t é ln de x, e o e na t é o próprio x. Então, eu sei que essa função, que o gráfico que aparece ali, vai ser na forma y igual a ln de x vezes x, ou ao contrário, né, x ln de x. E se a gente olhar para o desenho, a gente vai ter essa representação aqui, que foi o caminho que a partícula percorreu. Só que observem que nesse caso a gente matou totalmente a informação do tempo nesse processo. E aqui a gente também tem essa parte a mais que não apareceu ali anteriormente na animação, que faz sentido matemático, a gente consegue calcular isso, só que não faz sentido para tempo, pensando que a gente marca a partir de um momento tempo zero e começa a andar ali para frente. Então, eu sei que o tempo zero estava aqui nesse ponto 1 e 0 e a partícula se movimentou por esse caminho aqui até ali ao infinito. Então, a gente tem essa relação de gráfico, a gente consegue determinar uma função que representa um gráfico aqui no plano XY, mas a gente perde informação de tempo nesse processo. Se a gente for desenhar funções vetoriais, a gente só está preocupado mesmo com o gráfico da imagem, do movimento em si que a partícula fez. Vamos para um segundo exemplo para entender um pouquinho melhor como funciona isso. Agora a gente vai para uma função bem mais complexa, porque agora aparece senos e cossenos nessa função, e também a forma de a gente representar ela mudou um pouquinho. Aqui a gente usa essa notação de I e J, que são as direções ali em relação a x e em relação a y, só que colocadas como vetor, como os vetores canônicos. Aqui a gente tem o movimento de um besouro. O besouro é algo pequeno, então é a mesma ideia da partícula. A gente só vai olhar movimentos de coisas pequenas. Que desliza sobre a superfície de uma lagoa. Pode ser expresso por essa função vetorial, onde m é a massa do besouro. Então, aqui a gente tem um m qualquer, não precisa especificar, e pede para determinar a posição do besouro no instante t igual a 0 e t igual a π. Então, é o mesmo processo que a gente fez antes. A gente tem aqui a função já dada, não precisou determinar a função vetorial, e cada uma das entradas tem esses termos aqui com cosseno e outro com seno. A gente quer nesses dois tempos, então a gente vai pegar no tempo 0 e substituir o t por 0. Cosseno de 0, 1 menos cosseno de 0 dividido por m. Aqui eu troquei todos os t's por 0. E a gente começa a observar que esse termo aqui é 0, esse aqui vai ser 0. Cosseno de 0 é 1, então 1 menos 1 vai ser igual a 0, e significa que no tempo 0 o besouro vai estar na posição 0, 0, porque aqui na entrada na direção x ficou 0 e na direção y também ficou 0. Agora a gente vai olhar aqui r de π, que é exatamente no tempo π, o que acontece, em que posição ela está. É comum a gente usar tempo igual a π ou múltiplos de π quando a gente tem funções definidas por cossenos e senos. Mas é um tempo qualquer, é um valor ali qualquer de tempo que está acontecendo. A gente sabe que seno de π é 0, então a gente vai conseguir eliminar algumas coisas, mas não muitas coisas, né? Cosseno de π é menos 1, só cuida aqui com sinal, mas esse termo aqui acaba não zerando e a gente tem essa representação aqui. 1 menos menos 1 dá 2, e aqui a gente tem o 2π mais π sobre e.
esse M vai interferir ali no movimento do besouro. Se ele for mais pesado ou menos pesado, vai interferir, mas o padrão de movimento não vai mudar. Vai ser muito parecido. Se a gente joga agora essas informações aqui no plano cartesiano, a gente vai ter que no tempo zero ele vai estar nessa posição 0, 0. E no tempo π vai estar nessa posição aqui. Aqui eu supus que o m fosse 1 para eu conseguir desenhar graficamente essa resposta, mas poderia colocar qualquer valor de m. Mas qual que vai ser esse movimento? Será que vai ser uma linha reta? Será que vai ser uma curvinha, que nem a gente viu anteriormente no exercício 1? Como é que vai ser esse movimento, né? Então, usando essa mesma ideia, eu tracei aqui o movimento. E a gente consegue ver com essa animação a posição que a partícula, que o besouro vai estar ali sobre essa superfície. E observe que conforme o tempo vai passando, esse movimento vai indo nessa direção, vai aumentando aqui na direção y, mas vai ser sempre nesse perfil aqui de movimento. Conforme o m vai aumentando ou diminuindo, isso pode ser esticado ou encolhido, mas sempre vai ser esse padrão aqui. E pensando no que a gente fez no exercício 1, tentar encontrar uma função que descreve esse movimento que só tem a x e y não é tão simples, porque aqui a gente tem muitos termos com t. Então, para isolar, por exemplo, aqui o t, eu precisaria do arco cosseno de t. E aí, os termos que a gente teria que substituir aqui no y ficam termos muito complexos para a gente reescrever como uma função. Então, esse movimento aqui a gente consegue olhar como função vetorial mais facilmente do que olhar ele como uma função real. Com isso, então, a gente finaliza a resolução desses dois exercícios, falando de funções vetoriais e como construir o gráfico dessas funções vetoriais. Graficamente, a gente não tem a informação do t sendo explícita, mas está ali envolvida com a função vetorial. O que a gente tem é uma relação entre x e y ali graficamente, a posição, o movimento que essa partícula ou que esse objeto pequeno está fazendo, dependendo do t, né? Mas a gente não consegue, olhando para o ponto que ele está, decidir qual que é o tempo, visualizar graficamente qual que é o tempo que gera aquela posição. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.